Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para a parte 1 aqui da nossa playlist. Precisei fazer umas alterações, mas é por um bom motivo que antes a gente ia falar sobre o overview, se não me engano, logs e incidentes. Mas acho que faz mais sentido num deploy novo do Sentinel a gente falar sobre overview, né, que é bem rápido e é bem sugestivo, e depois falar sobre os data connectors. Porque daí a gente já pode habilitar um data connector, ver como é que funciona, explorar ali a parte do data connector e depois logs, para poder ver os eventos desse data connector específico ou de outros. Então, basicamente vai ser essa a ordem da parte 1 aí. Aí depois a gente vai remanejando as outras partes, não, não faz mal não. Bom, parte 1 overview. Aqui eu precisei buscar na internet, né? Porque como nosso ambiente é de laboratório, a gente não tem muita informação aqui. Então eu achei uma página que ilustra ali o primeiro quadrante ali do overview. Que, como eu disse, é bem sugestivo. Então aqui a gente vai ter informações das últimas 24 horas sobre incidentes. Então, o número de incidentes novos, o número de incidente ativo, que ativo é quando alguém vai lá e altera o incidente para ativo e começa a fazer o atendimento dele. O número de incidentes fechados, que a gente tem uma visão gráfica também de new, ativo e closed, né? Os incidentes por severidade nessas 24 horas e os motivos, a classificação do fechamento dos incidentes foram fechados, né? Aqui um KPI do SOC, né, de tempo de atendimento, tempo para fechar o incidente, esse tipo de indicador de eficiência de SOC vai ficar aqui nessa parte com base no que acontece nos incidentes, né? Trazendo para o nosso ambiente, a gente tem também alguns outros dashboards ali, né? Alguns outros quadrantes ali também interessantes. Bom, a gente falou desse quadrante aqui, que no ambiente de lab não tem nada, como é esperado. Aqui ao lado a gente tem aqui é um resumo da parte de automations, né? Então, caso o ambiente tenha automations ativa, ele vai tá exibindo aqui. A parte de dados, né, que é relacionada aos data connectors. Então, aqui vai ter o número de data connectors conectados, o número de data connectors conectados aqui, o número de conectores unhealthy, né, caso algum esteja com problema, né? E aqui também aqui é sobre o Threat Intelligence, né, por tipo. Então, caso tenha um conector de Threat Intelligence habilitado, ele vai mostrar aqui um resumo das informações. E aqui também um gráfico dos dados recebidos, né? E um atalho aqui para você gerenciar os conectores, né? Aqui também tem um quadrante ao lado sobre as analytics, são as regras do Sentinel, que a gente vai falar também. Mas basicamente aqui você consegue ter uma visão das analytics que estão habilitadas, desabilitadas e auto-disable. Auto-disable, como o nome já diz, é quando uma regra, por algum motivo de falha, de algum problema, o Sentinel vai e desabilita a regra. Então ela fica com esse modo auto-disable. Aí o próprio Sentinel vai lá e adiciona uma espécie de tag, né? Auto-disable no nome da regra, para que alguém vá lá e dê uma olhada e veja o que está acontecendo para corrigir. Então, basicamente, essa é a parte dos incidentes. Dos incidentes, não, do overview. Data Connectors. Bom, Data Connector para o Sentinel é o que faz o Sentinel receber dados. Como o nome já diz, são os conectores de dados. Então, é através deles que o Sentinel vai receber todos os logs. E existem alguns tipos de data connectors, alguns tipos de conectores que são diferentes um do outro e são para casos específicos. Por exemplo, a gente tem os conectores nativos.
São os conectores nativos já do Sentinel, os conectores que tem lá no Content Hub nativos. Por exemplo, um conector do Defender for Cloud. Ele é um conector nativo, então tem suporte da Microsoft, é um conector que está lá, que normalmente é muito mais fácil de habilitar. É um botão, já tá tudo ali no portal da Azure. A gente tem os conectores baseados em agente, então eu coloquei o AMA, Azure Monitor Agent, que é o conector que a gente usa para poder coletar dados, por exemplo, de servidores Windows e Linux on-premise, coletar, por exemplo, dados de syslog ou Ceph, logs de Firewall, custom log, tudo isso a gente usa o AMA, são esses tipos de conectores baseados em agente. E como eu disse no primeiro vídeo, para que a gente use isso, por exemplo, em servidores que estão on-premise ou em outras clouds, a gente usa, além do AMA, né, que é o agente, a gente precisa ter o Azure Arc instalado no dispositivo. Isso também para coleta de custom log e logs de firewall, por exemplo, uma máquina syslog, a gente precisa ter lá o AMA e o Azure Arc. Então, basicamente, esse é um tipo de conector muito utilizado que a gente vai conseguir simular aqui. Então, vou subir uma VM aqui, uma VM Windows e uma Linux. E aí a gente instala o Azure Arc, instala o AMA, faz o deploy do AMA, cria DCR e vê o log chegando. Então, vai ser bem legal quando a gente chegar lá. E tem os conectores custom. Quando nenhum desses aqui atende, ou quando é uma solução específica, tal, que pode ser ingerido log via API ou via Azure Function, é possível criar conector custom. Então, basicamente, você pode buildar um conector, você pode criar um conector e para aquela solução específica e fazer o deploy dele na Azure, e aí você vai ter um conector custom para poder coletar aquele log. Então, basicamente, esses são os três tipos de conectores. Eu vou deixar um link também sobre a documentação dos conectores. É importante dar uma olhada lá e ver, e ver com mais detalhes isso. Mas a gente vai conseguir ver na prática aqui os conectores nativos e os conectores baseados em agente. Bom, pessoal, vamos lá subir dois conectores aqui. A gente conhecer essa parte dos data connectors aqui e ver alguns logs chegando. Vamos habilitar dois de exemplos, do Defender for Cloud e o conector do Threat Intelligence. Intelligence a gente já consegue ver alguma coisa. Threat Intelligence a gente já consegue ver alguma coisa. Bom, os data connectors são acessados aqui através da subgrupo aqui de configuration, nas blades na esquerda. Então a gente tem os data connectors. Como a gente subiu um Sentinel do zero, a gente não tem nenhum data connector aqui, né? Mas, adiantando o assunto que a gente vai falar, o Sentinel ele tem uma espécie de loja, tipo que tem no Apple Store, na Play Store, que a gente pesquisa os aplicativos. Aqui tem um Content Hub e vai ter diversos recursos, diversos pacotes que você pode instalar aqui no Sentinel e já vem com coisas nele. Por exemplo, existem aqui coisas que já vem com Analytic Rules, Data Connector, existem pacotes aqui, né? Então, para o nosso caso aqui, depois a gente vai explorar melhor isso. Vou procurar primeiro o Defender for Cloud aqui. Então, ó, primeira coisa que a gente consegue ver aqui, isso aqui é da parte do Content Hub, mas a gente vê que esse, esse conteúdo disponível aqui, ele tem um Analytic Rule e dois Data Connectors, né? Ele é free, a gente consegue uma série de informações aqui através dessa parte do Content Hub. Mas não é o assunto agora. Vamos instalar.
E aí aqui tá. Então, a gente tem aqui dois data connectors e uma analytic aqui. E a gente vai aqui nesse subscription based Microsoft Defender for Cloud. Vou abrir a página do conector. E aqui a gente já consegue ter algumas informações interessantes. Então sempre que a gente abre um conector, aqui do lado esquerdo ele vai ter o nome do conector, né? Se o conector está conectado ou desconectado, se a gente já habilitou ele, no caso. O provider do conector, nesse caso é Microsoft. E o último log visto. Aqui ele traz uma descrição e também quando que ocorreu o último log visto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem os related content, que seria o que está relacionado a esse conector que tem disponível aqui. E aqui a gente tem um gráfico da data received. Então a gente consegue ver aqui num período, que são 7 dias aqui, como que foi o fluxo de logs que chegaram aqui para essa tabela que esse conector utiliza, né? Bem como aqui embaixo nos data types a gente consegue verificar qual tabela que esse conector alimenta. Nesse caso aqui é a tabela Security Alert. Então isso quer dizer o quê? Que a gente vai, com esse conector aqui, a gente conecta os alertas do Defender for Cloud aqui com o Sentinel. Então ele vai popular a tabela de Security Alert, no caso. E para a gente fazer isso, a gente tem que vir aqui, conectar essa opção da subscription aqui. Pronto, já está como conectado. Apesar de eu não ter nenhum plano lá no Defender for Cloud habilitado, mas para fins de conhecer como é que funciona aqui, a gente consegue. E é importante também que aqui, por exemplo, ele já verifica os pré-requisitos para você poder habilitar esse conector. No caso aqui, ele checou que eu tenho permissões, né? Então, ele vai checar se você tem as permissões devidas aqui para habilitar esse conector. Aqui, caso não tenha, ele vai dar marcar com um xizinho aqui que você não tem. Aí você precisa de um usuário que tenha permissão suficiente para esse conector, né? Se eu não me engano, para esse conector aqui tem que ser secret admin para poder conectar ele, mas não tenho certeza. Tem que checar isso. E aqui a gente tem a opção de bidirecional sync. O que quer dizer isso? Bidirecional sync. Isso quer dizer que os alertas atualizados na console lá do Defender for Cloud, lá onde os alertas são gerados, eles vão ser também atualizados aqui, né? Então, é basicamente isso que a gente quer habilitar aqui ou não. Normalmente, o ideal é deixar isso habilitado para as informações serem atualizadas em ambos os lados, né? Por exemplo, aqui ele já diz que para você fazer isso aqui, e precisa que você tenha security admin write permissions on the subscription. Então tem que ser security admin da subscription e aqui ele também já descreve, né, sobre o que faz essa opção. Beleza, habilitamos o conector aqui. Como não tem, não vai popular essa tabela ainda, porque não tem alertas lá. Mas normalmente é assim que funciona os conectores, né? Vai ter um pré-requisito, ele vai ter as informações do que você precisa fazer para conectá-lo. Pode ver quando a gente habilitou aqui o Connect, ele já mudou o status para Connected. Agora, se a gente for lá no nosso Data Connector do Sentinel e der um F5 aqui, já vai mudar a cara, já vai ter um aqui. E ele, como eu instalei o pacote, tinha dois conectores lá, então ele traz aquele outro também, mas como desconectado. Tá vendo? A gente conectou só esse aqui. Agora eu vou atrás do conector do Tritin. Instalar aqui esse pacote que vem com 53 Analytics, 5 Data Connectors, 5 Hunting Queries e um Workbook. Então aqui no Content Hub é bom saber disso, né? Você consegue ver o que vem ali no pacote. Olha lá. Ele coloca o pricing free, mas é interessante a gente saber que é o preço disso daqui. Normalmente o conector
dependendo da tabela que ele vai popular, ele tem um custo. Nesse caso aqui tem um custo. Então, o conector em si, para instalar ele, é free. Mas para você popular as tabelas, não é free. Ainda vamos falar de quais logs são free. É esse conector aqui que a gente quer testar. Então vamos aqui abrir de novo a página do conector. Aqui, ó, como eu disse, ele já traz aqui os pré-requisitos, né? Então ele já verifica que eu tenho permissão e aqui aquelas mesmas informações, mas veja que o data type aqui mudou. Tá vendo? Então a gente tem uma outra tabela chamada Trinity Intelligence Indicator, né? Que é a tabela que esse conector aqui vai popular, né? Que ele vai, isso aqui nada mais é do que o Trinity Intelligence da Microsoft. Então ele vai popular essa tabela Trinity Intelligence Indicator com os indicadores, com os IOCs da Microsoft. Então aqui a gente vai colocar todos os disponíveis. Então faz mal depois só para testar, depois habilita, se não ficar muito caro. E habilitamos. Então, teoricamente, daqui a um tempo ele já vai começar a alimentar isso aqui e aqui já vai ficar verde. Já vai dizer que está conectado. Para ter uma ideia, que existem conectores que populam mais de uma tabela, por exemplo. R, por exemplo. O tanto de tabela que ele pode alimentar aqui. Só para ter uma ideia de que ali a gente consegue já ter uma visão do que está recebendo log e do que não. Ó, dá uma olhada no número de analytics que tem nesse conector e o número de hunting queries que tem. Muitas aqui. Então, vamos lá, vamos pegar o conector aqui e dar uma olhada nele. Aqui é a página do conector. Então esse é um conector do Defender XDR. Ele vai conectar várias origens aqui do bundle do Defender ali, né? Então esse aqui é um bom exemplo que a gente pode gerenciar as tabelas que estão recebendo, tá vendo? Que estão recebendo eventos. Então, diferente daquelas que a gente viu, essa daqui tem inúmeras tabelas que podem estar conectadas por conta desse conector aqui. Para esse aqui também dá para a gente evidenciar, por exemplo, as permissões. Ó. Ele já coloca um nível de permissão de Global Administrator ou Security Administrator. E também aqui ele coloca sobre a licença, né? Então, esse pré-requisito já dá bastante informação para que a gente consiga verificar aqui o que é preciso para habilitar. No caso desse conector aqui, a gente consegue gerenciar as tabelas que vão ser populadas nessa parte aqui de configuração, né? Que claro que o ambiente precisa ter, por exemplo, o MDR, Microsoft Defender for Endpoint, para você ter logs nessas tabelas aqui conectadas. E essas tabelas aqui é importante saber que elas têm um custo, elas não são gratuitas. Apesar do conector aparecer lá como free, essas tabelas aqui elas têm custo. Esses logs aqui também podem ser acessados, caso você tenha o Microsoft Defender for Endpoint, você consegue acessar ele lá no portal do Defender XDR, no Advanced Hunting. Então lá você consegue acessar também. Não necessariamente precisa trazer os logs para cá para o Sentinel. Então eu conseguiria definir aqui as tabelas que eu quero que venha, né? E como eu falei dessa questão de custos, nesse caso aqui, por exemplo, essas tabelas Security Incident, Security Alert, elas são gratuitas, que são as tabelas que são alimentadas com os incidentes, essas aqui com os alertas. Basicamente é importante saber isso. Vá habilitando todas as tabelas, confiando na informação que está no Content Hub, que ali é referente ao aquele pacote, não a cada tabela em si. Então é importante ter isso em mente também. Ó,
tempo que a gente ficou olhando outro conector, a gente já consegue ver aqui no Threat Intelligence Indicator que ele já trouxe indicadores. Então, a tabela já está populada com alguma coisa. E aqui a gente consegue ver a tabela conectada aqui. Então, é bem interessante. A gente já consegue ver por aqui. E na própria tela do Data Connector já dá para ver. Sem ter que acessar lá. A gente já consegue ver aqui, ó. Aqui também que foi isso que falou. Agora, se a gente vir aqui em logs, eu vou fazer pela página dos conectores. A gente tá com conectores. Então, a gente consegue vir por aqui, clicar ali no ícone verde, no canto inferior direito, ali onde está o verdinho conectado. Clicar nele que ele já vai trazer para cá, para a parte de logs, rodando uma query para você ver qual foi a data do último log recebido. Né? A gente já tem logs vindos dessa tabela. É assim que a gente checa se tem logs ou não. Os data connectors é isso aí por enquanto. Um detalhe, pessoal, que eu acabei não falando sobre os data connectors baseados em agente. Então, voltei aqui no Content Hub, procurei aqui por Security Events, que é a tabela que é populada por eventos do Windows. Vim aqui até ele. Esse cara aqui ele tem 20 Analytics, 2 Data Connectors, 50 Hunt Queries e 2 Workbooks. Então, vou vir aqui, vou dar um install nele. Instalou, fui ali em Managed, e aí o que a gente quer é esse aqui, via AMA, né? Então vou selecionar ele, Windows Security Events via AMA, e vou dar um Open Connector Page aqui, pra gente dar uma olhada nele aqui. Basicamente a mesma coisa, mas a gente precisa desse cara aqui para poder monitorar os eventos da VM lá. E aqui a gente consegue ver já que esse Windows Security Events via AMA, a gente precisa da Data Collection Rule, a famosa DCR. E aqui outra coisa, nos pré-requisitos ele já está dizendo aqui, para coletar dados de não Azure VMs, vai precisar do Azure Arc instalado e habilitado. Foi o que a gente falou também. Então, must have, precisa, não tem como sem. Então é isso. Aqui eu não tenho nenhuma Data Collection Rule, mas não é tema para esse vídeo agora, mas só para a gente já ter uma ideia disso e já mostrar o conector aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom, para finalizar agora essa parte 1 dos vídeos, vamos falar da Blade de Logs. A Blade de Logs é onde a gente vai utilizar a KQL para pesquisar nos dados, né? Depois que a gente tem um Data Connector ativado, que a gente tem log chegando no Sentinel, é por aqui que a gente faz as pesquisas e verifica os logs e faz busca por alguma coisa. Então é nessa Blade aqui que vão correr todas as queries, digamos assim, né? Eu queria destacar um ponto aqui, que é o seguinte, eu vou abordar nesse vídeo aqui alguns pontos da interface gráfica, né? Então eu não vou entrar no detalhe sobre comandos da KQL, sobre a KQL em si, estrutura, porque já tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui, em cima provavelmente, vou deixar um cardzinho pro vídeo de KQL, que lá sim a gente vai falar, acho que são 14 comandos específicos
que a gente vai falar de um por um, ver os exemplos e entender. É importante que quem trabalha com Sentinel saiba ler uma KQL, saiba manipular, não só com Sentinel. A KQL ele é usada em outros locais na Azure também. Vários recursos você pode no próprio no Advanced Hunting do portal do Defender você usa KQL. Então é importante ter o conhecimento, saber ler uma KQL para entender uma regra, por exemplo. Então eu aconselho que veja esse vídeo e, além do vídeo, estude e aprenda sobre KQL, porque é um tema muito legal e é muito bacana você montar uma query, você conseguir ler ela, conseguir entender o que está acontecendo ali. Então aqui nesse vídeo eu vou só navegar pela interface gráfica para a gente saber alguns recursos aqui que podem ser usados na interface gráfica, né? Importante entender que é aqui que se roda as queries no Sentinel, né? Então, começando aqui, por exemplo, eu vou usar o KQL Playground aqui. A gente pode ter sample de log aqui, ter log de exemplo. Então, por exemplo, aqui a gente rodou uma query básica, olhando para a tabela Security Event e o Event ID 4624. Então, ele me trouxe aqui vários eventos. E, por exemplo, utilizando aqui os campos de exibição do Sentinel, a gente pode executar alguns filtros aqui que ele já age na hora. Então, digamos que eu quisesse ver os logs somente desse computador aqui. Então, eu posso filtrar por aqui, pesquisar o nome dele. Por exemplo, aqui ele usa um contains aqui, então a gente consegue colocar só uma parte e ele vai trazer. Deixa eu tirar daqui, deixar ele básico para a gente ver mais algumas coisas. Aqui a gente pode ordenar também. Então a gente pode ordenar em ordem crescente ou decrescente. Aqui é importante saber também, mas foi como eu disse. A gente tem que saber fazer isso aqui através da linha de comando aqui das queries, né? É importante saber fazer isso aqui. Mas também eu acho que é legal você ter o conhecimento de que dá para fazer isso aqui através da interface gráfica. Basicamente, aqui numa pesquisa normal, você consegue fazer grande parte das coisas através da interface gráfica. Por exemplo, até inclusive agrupar. Consigo vir aqui e agrupar por computador. Então eu vou ter os logs agrupados por computador aqui nesse caso, né? É um recurso útil às vezes para compartilhar uma query assim e apresentando ela para alguém que não tenha tanto conhecimento da linguagem. A gente pode usar esse recurso da interface gráfica aqui. Mas para quem administra o Sentinel e quem está no dia a dia com ele, acaba não usando esses recursos aqui. Só alguns que são bem úteis, né? Por exemplo, aqui, deixa eu voltar aí do jeito. Eu me perco mais aqui do que digitando. Aqui, por exemplo, a gente pode gerenciar as colunas aqui, inclusive agrupá-las por aqui. Então, é bem user-friendly aqui, né? Nessa parte. Eu não utilizo, mas é importante a gente saber que existe essa opção, né? Aqui a gente precisa de alguma coisa de valores, mas tem essa parte aqui que dá pra gente agregar os valores e trazer eles e utilizar isso aqui com uma forma meio que assim parecido com o Excel, né? Quando a gente usa os dados lá, esqueci qual é o nome do recurso do Excel, mas que dá para fazer isso aqui também. Por exemplo, é aqui também que a gente consegue definir o time range da query. Então, a gente define o time range aqui lá para definir pela interface gráfica, mas também é possível
definir ele. A gente vai falar isso também nesse vídeo de KQL. Definir ele aqui. Então, a gente pode definir ele por aqui pela query. Fica, eu costumo sempre fazer por aqui. E aproveitando isso, aqui na interface gráfica, ele já sugere, você começa a digitar, ele já meio que autocompleta os comandos que tem disponível, as tabelas, por exemplo, que tem disponível naquela, as colunas que tem disponível naquela tabela para você filtrar. Aí depois ele vem aqui para os parâmetros que eu posso usar, né? Contains, igual, diferente, não contains. Então, a interface gráfica aqui ela ajuda bastante você a construir a sua query, né? Nessa parte dos atalhos. A gente consegue também, por exemplo, gerar gráficos aqui através da interface gráfica. Eu vou contar. Uma coisa bem... Deixa eu ver. Vou contar os eventos por computador. E aqui vou dar um top 10 aqui. Então, aqui com essa informação a gente já consegue gerar, por exemplo, algum tipo de gráfico aqui. Por exemplo, aqui não está fazendo muito sentido, mas não, na verdade daria para ser um gráfico assim. Daria para ser um gráfico de barra. Mas a gente tem as opções aqui também. Isso aqui também é feito pela linha de comando, tá? A gente sempre faz pela linha de comando. Mas é importante saber que existe essa opção. Então, por exemplo, se eu vim aqui colocar um gráfico de pizza, ele também gerou já por aqui, entendeu? É a mesma coisa de eu vir aqui e dar um comando render pie chart, né? Que vai dar o mesmo resultado. Mas é importante saber que tem essa opção aqui na interface gráfica. Então, e através daqui também a gente consegue compartilhar as queries. Então, aqui tem a opção para você copiar o link da query, copiar o texto ou copiar os resultados. Para você poder também compartilhar a query. Claro, a pessoa tem que ter o devido acesso aqui para conseguir ver a query, né? Senão você precisa exportar os resultados. E aí seria aqui que você consegue exportar por CSV e essas opções aqui. Uma coisa legal também que da interface gráfica que às vezes eu uso é isso aqui, por exemplo. Digamos, você pegou uma query que está mal formatada, né? Você vem aqui dar um format, ele já coloca a query legalzinha para você. Outra coisa legal, Queries Hubs. Queries Hub, aqui tem centenas, sei lá, milhares de queries aqui. Você pode simplesmente clicar em Room aqui, se você tiver o dado, ele traz. Então, se tem alguma coisa de Windows aqui, não pra gente testar. Melhor pesquisar como... E a filha de login, por exemplo. Se clicar em Run aqui, ele já carrega a query, tá vendo? Então, é um lugar legal para pesquisar, tipo, dependendo da tecnologia ali, você consegue vir aqui e, por exemplo, aqui você está em all query separado por categoria, mas eu conseguiria vir aqui e separar, por exemplo, por solution ou por resource type. E aí vão ter todos os resource types aqui, vários, e cada um deles vão ter algumas queries para serem utilizadas aqui. Tudo depende do que você tem no seu ambiente, né? Mas através daqui também é que tá esmaecido, porque como eu tô no ambiente aqui no KQL Playground aqui, né? No ambiente de demo, não consigo utilizar esse recurso aqui de New Alert Rule. Deixa eu ver se aqui no nosso ambiente dá. Aqui no nosso ambiente já aparece. Aqui é que não tem log aqui, né? Mas aqui a gente já conseguiria, por exemplo, criar um alerta no Sentinel por aquela query que a gente está digitando. Então já tem um atalho aqui que já vai levar direto lá
a parte dos incidentes, para a gente criar uma analytic do tipo schedule. Então, é legal isso também. Aqui também não vai estar esmaecido, porque como a query, mesmo que eu rodar uma query que tenha resultados, né? Aqui, nesse caso, eu não consigo estar esmaecido também, mas essa opção aqui permite que, por exemplo, você exporte a visualização, né? Como, por exemplo, aqui já dá para gerar um gráfico, bem que tem um valor só, mas digamos que fosse algo útil para adicionar no workbook, por exemplo, que o workbook são os dashboards do aqui no Sentinel, né? A gente quer, por exemplo, quer adicionar essa visualização aqui num painel que alguém vai acompanhar, algum time. Então, daqui da parte de logs, você já consegue adicionar a um playbook existente, um playbook não, desculpa, um workbook existente, ou criar um novo a partir daquilo. Então, essa parte é bem interessante também. E aqui, alguns atalhos legais da parte de logs. O que é sempre usado é que se você estiver digitando uma query e der Shift Enter, ele executa a query. Ctrl Enter, ele já pula a linha já formatando com pipe para você iniciar a próxima linha, né? E aqui, por exemplo, aqui eu tô só apertando Ctrl Enter, ele já digita o pipe lá e eu já posso começar a digitar a query. E o Shift Enter já pesquisa. Então, isso eu utilizo bastante. Tem como que se a gente selecionar aqui a gente selecionar só um pedaço da query, ele roda só aquele pedaço, né? Ele não vai rodar a query inteira. Então, para testar, isso também é bom. Claro que tem que seguir a estrutura da query aqui, né? Se eu pegar só o pedaço do final, não vai funcionar porque não faz sentido, mas desde que a query esteja válida, você pode rodar alguns pedaços dela, né? Digamos assim, e rodar aos poucos e vendo se está funcionando e fazendo troubleshooting. Também é legal usar isso para isso, né? E é importante saber também que aqui nessa tela você pode ter diversas queries na mesma guia aqui, né? Então eu não preciso estar abrindo outras guias se eu estiver fazendo a mesma coisa ou quero trabalhar nessa tela. Se eu rodar esse pedaço aqui, é uma query, esse primeiro pedaço, linha 1 e 2. Eu coloco o cursor para baixo aqui e executo a linha 4, 5 e 6 e 7, ele fica até de uma cor diferente, quer dizer o quê? Eu vou rodar só esse outro pedaço aqui. Então isso é bem útil também quando a gente quer fazer troubleshoot ou montar alguma query, alguma coisa assim, principalmente trabalhando com variáveis. Então seleciona um pedaço da variável, roda, vê se ela está ok, e depois junta a query de novo e assim vai montando a query. Isso é bem legal. Outra coisa interessante também, que é muito utilizada, são os comentários, né? Então você colocou 2 barras aqui, ele comenta. Então é interessante que quando você está montando uma query, você seguir explicando porque pode alguém pegar aquela query e não entender qual que é a lógica que você seguiu ali ou qual que é o seu objetivo com aquela linha. Então é importante também ir comentando as partes mais complexas assim para explicar o que está sendo feito ali naquela linha, né? É uma boa prática, digamos assim. Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar nessa parte de logs. Até o próximo vídeo. Um abraço.